Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Fazer Diferente Faz Diferença. Estou aqui com a Jaque, com a nossa convidada super especial, que é a Dani Binatti, que é cofundadora e CTO da Pismo, uma fintech que acabou de virar um unicórnio. Aliás, uma curiosidade é que a Pismo ela é um dos únicos unicórnios brasileiros que tem uma cofundadora, que tem cofundadoras mulheres, então incrível, mais um achievement aí para o nosso ecossistema. Então, vamos conversar sobre a jornada, a trajetória. Dani, a gente quer saber sobre toda a sua jornada até aqui, não só a sua jornada de sucesso, mas como que foi todo esse percurso, como que foi até a aquisição pela Visa, onde vocês viraram um unicórnio. Então, por favor, quem é a Dani? Bora, obrigada, gente. Ótimo estar aqui com vocês. Quem é a Dani? A Dani é a esposa do Marcelo, que também é cofundador da Pismo, irmã da Juliana, que também é cofundadora da Pismo, mãe da Júlia e da Lívia e do Bolt. O Bolt é o cachorrinho. O Bolt é o mascote da Pismo. Me formei em tecnologia, tenho uma formação bem forte em tecnologia, faculdade, pós-graduação, depois de algum tempo só fiz MBA executivo, e trabalho há mais de 25 anos no mercado de pagamentos. Eu estava ouvindo um pouco da tua história, né, antes de a gente conversar aqui hoje, e eu queria ouvir um pouco da tua estrutura familiar, porque eu sei que o teu background foi um background bem diferente da realidade de tecnologia e do mundo corporativo. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor, Dani. Sim, eu venho de uma família bem simples. Meus pais estudaram até 9 anos de idade, trabalharam na roça, no café, vieram para São Paulo já adultos, perto de quando eles casaram, então a gente morava na época no extremo da Zona Leste aqui de São Paulo. Estudei minha vida inteira em escola pública e acabei entrando na faculdade eu fiz Mackenzie com bolsa, porque meu pai também não tinha condições de pagar. O meu primeiro emprego quando eu entrei na faculdade foi no DSV, dos CTs, né, onde tem os marronzinhos, que eu digitava as multas no departamento de informática. Só que aos finais de semana, eu ia junto com outros estagiários segurar aquelas placas de pare nas faixas de pedestre do Shopping West Plaza ali. Eu trabalhava ali na Lapa. Então foi uma jornada de superação, vamos dizer assim. Completamente. E como que você entrou na tecnologia? Eu entrei, a minha mãe, com esse background super simples, o que ela falava pra gente era: vocês precisam arranjar um bom emprego. E bom emprego é emprego em banco. Bom emprego é emprego em banco. Bom emprego é o que paga bem, né? Em banco, tem que fazer carreira em banco. Tradicional. O que você precisa para trabalhar num banco? Precisa saber datilografia. Alguém falou isso para ela. Então, me botou no curso de datilografia. Eu sou a mais velha de três mulheres. Me botou no curso de datilografia com 13 anos. Eu tenho 46 anos agora. Acabei de fazer o curso, já ajudava meu pai nos trabalhos da fábrica onde ele trabalhava. E aí, do lado, tinha uma SOS Computadores, que tinha um curso de digitação e programação em Clipper, ainda aquela linguagem, né, da tela preta com o prompt verde ali. Eu falei, não, acho que eu quero fazer um curso disso também. Ela acho que vai ser bom para você depois procurar emprego em banco. E começou daí, então, assim, eu tinha pouca referência de qualquer coisa, mas eu achava bacana a máquina de datilografia. Depois eu gostei da experiência de programar, de fazer alguma coisa, entender como é que funciona, e graças a Deus deu certo, porque aí eu entrei na faculdade e, na verdade, percebi que era isso mesmo que eu gostava. No colégio você era aquela que tirava nota boa em matemática, já sempre foi analítica? Sim. Foi, tá, sim, imagino, sim, porque, né, naturalmente, para gostar de programar tem que ter esse background, né? Sim, mas eu era bem nerd, assim, eu era boa, eu tirava nota boa em tudo, eu era aquelas que sempre fui super ansiosa, ficava nervosa, passava a noite estudando. Então, se cobrava. Sim. Ainda mais com a bolsa, né? Você tinha também que ser uma das melhores alunas para manter. E como que foi, Dani, também esse processo? Porque quando a gente fala de tecnologia, principalmente de mulher na tecnologia, naquela época, eram pouquíssimas, né? E como que foi no começo para você? Você era muito apaixonada pelo que você estava fazendo? Você gostava muito do que você fazia e você viu que fazia sentido? Ou teve alguma questão? No começo, não, até. Eu gostava muito mesmo. Eu era aquela pessoa que chegava um computador, meu pai, eu ganhei um computador quando eu estava na faculdade, meu pai comprou um, eu desmontava, colocava pente de memória para fazer upgrade, aí eu queria montar a rede, eu mexia, desmontava, montava, então eu sempre gostei muito de botar a mão, sempre, até hoje, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito
tecnologia é minha zona de conforto, então eu sou muito hands-on, sempre fui. Então eu gostava muito daquilo, e comecei a estudar programação junto, assim, um pouco até da minha formação, acho que vem desde muito cedo, assim, de ter interesse pelas duas coisas. Então eu tinha... não era muito comum você ter alguém que navegava bem há 20 anos atrás no mundo de software e também de hardware, né? Sim. Então eu entendia como é que funcionava, eu fiz pós-graduação em redes de computadores, então e eu acho que um dos motivos... Hoje a tecnologia que a gente tem acesso é muito diferente da tecnologia que a gente tinha acesso naquela época, né? Então assim, eu comecei a minha carreira na Conductor, na empresa anterior à Pismo, como na parte de engenharia de software, mas minha última posição era diretora de infraestrutura. Então, eu tinha um time de centenas de pessoas. Eu tinha 2 mulheres no meu time. Nossa. 2 mulheres. Mas, olhando em retrospecto, era muito complicado, porque se tinha algum problema, eu tinha que pegar meu carro e ir para lá de madrugada. Então, assim, eram poucas as mulheres que, numa cidade como essa, se dispunham a trabalhar de madrugada. Nem todo mundo tinha carro, a pegar e sair. É muito diferente de hoje, que você trabalha de qualquer lugar, que está tudo em nuvem e tudo fica muito mais fácil. Então, eu acho que a gente passou por um período muito difícil, é ainda muito complicado, a gente tem muito que evoluir, acho que não tem tantas referências como a gente gostaria. Sim. Mas principalmente olhando para as minhas filhas e vendo elas na escola, já aprendendo algumas coisas, eu acho que vem uma geração aí que vai começar a... Concordo. Uma dúvida sobre isso. Você acha que a escola prepara para quem tem esse viés para tecnologia, para programação, para desenvolvimento? Eu não sei o quanto que a escola hoje está preparada para formar desenvolvedores nesse sentido. Eu acho que as escolas particulares, sim, né? Então, se você olhar... O método de ensino está mudando um pouco, sim, sabe? Então, já tem. As minhas meninas já há uns 4 anos já tem programação na escola. Então, tem disciplina de cultura maker, mas, de novo, a gente está falando de ensino privado, né? Sim. Então, você vai para o ensino público, o acesso é mais complexo, até para ter um dispositivo em casa, né? A gente tem muito celular, mas computador com os recursos necessários para estudar... acho que ainda podia ser melhor. Sim, sem dúvida. E fala um pouco da sua trajetória. Você passou 16 anos na Conductor, né? Sim. Eu passei 16 anos, eu naveguei em muitos times lá. Então, eu comecei com desenvolvimento de sistemas, mas eu fui para bancos de dados, eu fui operações, eu fui analytics. Conta um pouco do seu crescimento dentro da Conductor, né? Que você falou que você chegou até diretora lá e você tinha um time de mais de 100 pessoas. Como que foi todo esse processo de crescimento lá dentro e como que foi também com o seu marido? Eu conheci o Marcelo trabalhando, né? Então, logo depois que eu saí do DSV, eu fui fazer estágio numa fábrica de software e ele era meu coordenador. Só que a gente não começou a namorar nesse momento. Então, eu fiquei um tempo lá, saí para uma outra consultoria de gestão e a gente começou a namorar depois que eu saí de lá. E aí, no dia da minha entrevista, a pessoa que me entrevistou falou, você não tem ninguém para indicar? E o Marcelo estava querendo trocar de trabalho, eu indiquei o Marcelo. Falei, nossa, caramba! Você vai trabalhar aqui só um tempinho, depois a gente não vai dar certo, a gente está namorando, não vai funcionar. Cá estamos, né? E a gente foi ficando lá, então nós sempre fomos pares, sabe? A vida inteira, né? A vida inteira. Então, assim, lá a gente já entrou juntos, os 2 analistas de sistemas, e aí a gente desviou um pouco. Então, assim, ele acabou ficando... Era uma estrutura um pouco mais tradicional, né, de organização. Então, ele cuidava de toda a engenharia de software e eu cuidava de infraestrutura, arquitetura, sistemas operacionais. Então, nós somos pares até... Brigava, nossa senhora. Então, a gente, na verdade, casou lá, teve as meninas lá. Só que aí, no final, estava muito pesado, assim. Nessa posição que eu estava de infraestrutura, estava assim... As meninas mal viam minha cara. Eu estava trabalhando... Saí de madrugada para ter que ir para a empresa muitas vezes, né? Voltava, até um dia que essa escola me ligou e falou, o que está acontecendo? A Júlia está agressiva com os coleguinhas. Caramba. Ela tinha quantos anos nessa época? 7. E foi aí tua decisão de conseguir equilibrar um pouco mais a vida pessoal com a carreira. Sim. E aí você pediu demissão e eles tentaram te segurar, não? E aí eu saí, a gente negociou. Foi no momento da transição da venda da empresa. Então eu saí junto com eu saí pouco antes do anúncio da venda para Riverwood e aí eu fui estudar, fui fazer curso de arquitetura na AWS, foi na época que a AWS estava ficando mais forte aqui no Brasil,
fui fazer curso de Big Data. Mas esses cursos já foram direcionados para empreender ou foi ao acaso? Assim? Foi ao acaso, porque o Marcelo estava trabalhando muito e a gente falou, putz, talvez nessa fase da vida das meninas fosse melhor a gente, tá muito dedicado num trabalho fixo e você podia fazer consultoria. Então, eu estava estudando para fazer consultoria. Só que aí, a hora que eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você já viu a oportunidade. Deixa eu te contar uma coisa. Não sei onde a gente está vivendo, onde eu estava nos últimos 16 anos, porque quando eu não estava olhando para fora, olha quanta coisa nova tem disponível que a gente não está vendo. E a gente tinha tido uma experiência que foi super marcante, que foi o lançamento do Nubank. Sim. Nubank lançou processando ali na Conductor. E depois de 2 séries de uma rodada de investimento, eles decidiram internalizar o processamento. Porque foi aí que a gente percebeu como era complexo para um produto que tinha sido desenhado para ser completamente digital, apoiar num sistema legado. E isso se repetia no mundo inteiro. Então, eu comecei a procurar, tinha Neon, logo estava começando aqui, lá fora tinha Monzo, Starling, Eaton, todo mundo. Ou eles tinham funding suficiente para montar seu próprio sistema, ou eles estavam apoiados em COBOL. Em sistema o que é sistema legado? Eu sou leiga nesse assunto. Um sistema desenvolvido há 50 anos atrás. Ah, tá. Entendi. Um sistema que você já tem... Gasta-se muita infraestrutura para processar, já é muito difícil achar profissional para trabalhar. Então, é um problema. Então, precisa... que a propósito, ainda existe hoje em muitas Ou seja, né, até para a gente inovar aqui dentro do Brasil, se quisesse, sem tanto dinheiro por trás, você tinha que ter, por exemplo, uma Pismo ali para poder conseguir criar seus... Quando começar. Esse era o approach na época, tá? Então, assim, quando a gente montou, e aí primeiro... Eu fui lá convencer o Ricardo, o Ricardo saiu em 2012 da Conductor, quando ela estava começando o processo de preparar para vender. E ele gosta muito de escrever, tinha publicado um livro, adora pedagogia, estava morando no interior. Eu falei, não, você vai voltar aqui. Tem uma proposta. Olha o que tem aqui. E aí foi um processo até eles convencer e vir. Depois veio a Júlia e depois, por último, veio o Marcelo. A Júlia é a tua irmã, o Marcelo é teu marido. Isso. E o Ricardo é O Ricardo era nosso chefe na Conductor até 2012. Entendi. Mas o que eu acho legal é um pouco também você contar sobre essa formação de sócios, né? Porque não é nada trivial. Você tem sua irmã, você tem o seu marido, tirando o Ricardo, que não tá ali dentro da família, também até quando a gente fala de startup, quando chega marido e mulher, ou quando chega um irmão, você fala, será que vai dar certo? Porque tem tantas questões envolvendo, né? Como que foi essa decisão? A gente trabalhava, apesar de ter essas questões, a gente já estava muito acostumado. Então, porque vocês já trabalharam juntos a gente já trabalhava juntos, os 4, desde 99. A gente começou a desenhar a Pismo em 2015, então já eram 16 anos que a gente já sabia das dores e delícias de trabalhar juntos, né? Então... Foi natural, né? Foi natural, porque eu acho que é super importante... Eu estava falando sobre isso num evento essa semana no Cubo. É muito importante você conhecer a pessoa que está com você. Com certeza. Porque não é fácil. Não é fácil, tem que ter muita resiliência para passar por um processo desse. A gente minimiza o que é montar uma empresa, escalar. Exato. No nosso caso, é uma empresa B2B Enterprise. Então, vender para banco grande demora muito. A gente anunciou um contrato com o Citibank em junho, perto de 2 anos a gente estava conversando. Nossa. Assim, demora muito. Sim. Pela natureza do sistema, mas assim, é um processo muito demorado. E é claro que para as crianças era horrível, porque quando você tem o pai, a mãe, né, o casal ali tem um trabalho diferente, horários diferentes. Você não está em crise ao mesmo tempo, diferentes. Né? Então, assim, quando a gente estava em crise, estavam os dois em crise. Quando estava trabalhando muito, estavam os dois trabalhando muito. Elas estavam já escaldadas, assim. Teve uma época que foi difícil. Mas no começo começou com a sua irmã, né? Não entrou já... Ele já não entrou no começo, mas né? ele entrou meses depois. Meses depois. Quando a gente, de fato, decidiu... a gente falou, não, tem que sair, porque não seria nem ético. Né? E ele entrou já como CEO ou depois que ele virou o CEO? Não, o CEO é o Ricardo. Ah, é o Ricardo, é verdade. Marcelo vai pedir engenharia. O modelo foi bootstrap? Vocês apostaram tudo que vocês tinham ali, na cara e na coragem? Literalmente. Até o último centavo. Até o último centavo. Os dois, marido e mulher, pais.
Sim. Essa parte é interessante de falar, porque agora que as Contar pessoas um veem pouco, a venda por $1 bilhão pra Visa, ninguém sabe o que teve por trás disso, né? Não sabe. Em 2000 a gente, enfim, ficou muito tempo. Eu virei diretora da Conductor em 2003. Eu tinha 25 anos, assim, eu era bem jovem. Então, assim, a gente teve uma carreira de executivo que, assim, né? Então, tinha festa de aniversário, tinha viagem para Disney, né? De vez em quando, de repente, primeiro assim, para os excessos, né? Então, não tem férias, não tem festa de aniversário, e aí a gente foi botando, porque, além de tudo, mesmo depois do CID, da primeira rodada, da segunda, você fica muito tempo sem salário, né? Sim. Depois você começa com alguma coisa que é uma ajuda de custo, não é exatamente adequado até a escola que elas estavam, né? E a gente investiu tudo, até o dia em 2019 ou 20, que não tinha, ia acabar o dinheiro, a gente vendeu o carro para continuar pagando a escola. Pagar a escola era super importante para mim. Sim. E a Júlia não tem filhos, a Júlia no meio do caminho várias vezes me emprestou dinheiro para pagar passeio da escola, assim, a gente foi segurando até o limite, assim. E como foi para as meninas esse processo? Porque foi o que você falou, né? Vocês estavam acostumados a fazer viagem, até terem as festas, e elas tiveram que entender também o momento que vocês estavam passando. Como que foi? Foi interessante, foi difícil. Menos pelas privações delas, mais pelo nível de estresse que a gente estava. Tá. Porque era o tempo... Incerteza. Era 24 horas por dia. Então, assim, a gente ia tomar café da manhã falando, a gente passava o final de semana, trabalhava de sábado, de domingo, à noite, jantar. Aí, aos domingos, a gente ia almoçar na minha mãe e virava quase que reunião de board na mesa, que a minha irmã estava lá. É verdade. Então, assim, o almoço... Inferno. O almoço de domingo era o que estava acontecendo na empresa. E elas não aguentavam mais. A Júlia falava, não aguento mais ouvir o nome dessa empresa, eu não quero... E teve uma vez que eu fui no meio do caminho, eu recebi uma proposta de trabalho bem tentadora, assim, para quem está num momento difícil. Eu lembro que no dia eu contei, ela falou, você não vai aceitar? Eu falei, não vou aceitar, porque eu estou montando uma empresa. Você lembra disso? A gente vai fazer. Ela, eu falei, vai dar certo, vai dar tudo certo. Você sempre teve essa certeza ou você foi e voltou algumas vezes nessa segurança de que vai dar certo a qualquer custo? Eu tinha muita segurança que ia dar certo, mas eu fui e voltei algumas vezes em quanto estômago eu teria para esperar dar certo. Então, assim, sabe? Porque é um processo longo. Porque é longo, porque é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Quanto tempo do dia que vocês criaram a Apismo CNPJ até o dia que ela foi comprada pela Visa por $1 bilhão? 7 anos. 7 anos. Mas se você parar pra pensar... Foi rápido. Foi rápido. Olhando pra trás, né? Mas o processo em si é muito... É muito intenso, né? Muito intenso. É muito intenso. É um processo de muito... É muito difícil, é muito... tecnologia sempre foi minha zona de conforto. Eu me vi num papel de... eu sempre... De uns 3 anos para cá, na verdade, pouco... Quando a gente começou a levantar a Série A, que foi em 2020, a gente assinou a Série A 3 dias antes de fechar tudo para a pandemia. Nossa. Desde aquele processo até agora a assinatura com a Visa, eu acabei assumindo um papel de muita parceria com o Ricardo, de relação com o investidor, de diligência, porque a Série B foram 9 meses de diligência. Então, assim, é um processo muito custoso, né? Então, é muito difícil, você fica em dúvida, por mais que você tenha a validação do mercado e todo mundo fale, putz... Porque a gente olha e fala, não tem como não ter uma solução. O que eu sempre falei é, se não for a Pismo, vai ser alguém... Uma empresa com uma solução igual. Porque migração... A oportunidade estava muito clara. Exato. Né? Migração para a nuvem é inevitável, todo mundo precisa de uma solução assim. O que resta aqui a gente conseguir, e eu acho que nessa hora, ter 4 pessoas que tem um bloco ali de muita confiança fez toda a diferença, porque quando um estava desmoronando, o outro estava ali... segurando puxando as pontas, né? Isso é importante. Queria dividir um pouco em blocos da jornada, né? Porque teve Series A, Series B, depois a aquisição e também teve a expansão para outros países, né? Que não é nada trivial, porque vocês também estavam na Ásia, que é uma cultura completamente diferente de Brasil e outras regiões.
crescimento de time, manter cultura. Conta um pouquinho, Dani, até o momento do Series A, vamos quebrando nesses blocos, né? O que foi o momento mais difícil até chegar no Series A? Só deixa eu complementar, porque uma curiosidade que eu sempre tenho, eu empreendendo agora, como foi o primeiro contrato, assim, primeira vez que vocês conseguiram fechar alguma coisa e falar, ufa! Deu um respiro. Deu um respiro. No começo, porque a gente começou a empresa a gente teve no passado muita experiência com o varejo. E como a tecnologia era muito antiga, olha para os varejistas que têm cartão próprio, são só os grandes, porque é caro fazer o setup, era caro fazer o setup de uma operação daquela. Então, quando a gente desenhou, a gente queria fazer uma solução SaaS para o que a gente chamava de micro-issuers. Então, assim, uma loja pequena que quiser fazer um cartão de fidelidade ou qualquer outra coisa, vai conseguir fazer porque não tem barreira de entrada, porque é SaaS. E aí a gente fechou pequenos contratos que traziam pouca receita, mas que tinham algum tipo de validação, que estavam usando neste modelo que foi o que a gente imaginou inicialmente. Entendi. Tá? E aí o modelo foi mudando ao longo do tempo. Não, pivotou completamente, né? Então aí a gente começou a conversar com vários investidores, entre eles com a Redpoint Ventures na época, e aí assim que eles fizeram o seed, eu me lembro da gente numa sala, o Rodrigo Bayer, não, isso aqui, a gente vai vender isso aqui pro Itaú. Então veio dele a visão do fundo, potencial. né? A gente vai, porque foi na época que estava lançando o Cubo, eu tinha parceria com o Itaú, não, a gente vai, e eles conseguiram uma porta para a gente ir lá apresentar. Mas a gente estava lá, assim, imagina que o Itaú vai comprar. Nossa, não é o caso, né? A gente não imaginava inicialmente. É interessante isso, porque você nem teve a ambição de um negócio que se tornou na proporção que ele se tornou, Inicialmente, né? Inicialmente, não. A gente olhou, só que aí quando a gente percebeu que tinha oportunidade, foram muitos desafios, entre a primeira reunião e o primeiro contrato, uns 2 anos também. 2 anos. De apresentação, de mudança, de teste de carga, de validação, de prova de conceito. Bem personalizada a solução, né? Na verdade, não é nem personalizada. O que precisava ali era... Porque a proposta é ser um dos nossos diferenciais. Ela não tem nenhuma personalização. Todos os clientes da Pismo usam exatamente o mesmo código-fonte. É assim que você consegue escalar, É assim que você escala. Então, o Itaú, ou a Cora, ou a Flash, que são empresas, o BTG, que são de públicos diferentes, com produtos diferentes, usam o mesmo sistema no mesmo código-fonte. Mas a gente precisava provar que aquilo que foi inicialmente desenhado para atender instituições pequenas aguentava o volume do maior banco da América Latina na ocasião, né? Então foram 2 anos para mostrar. E tinha uma outra barreira na época que foi tensa, que era o seguinte: não tinha ainda regulamentação do Banco Central para armazenar dado de portador, de cliente, de correntista em cloud pública. Então, uma parte ainda grande... teve que trabalhar com legislação aí, né? Esse seria a sua maior dor desse período? Acho que até a primeira assinatura, com certeza. Tá. Com certeza. Até conseguir a assinatura do Itaú, que foi game changing pra gente. E aí, o que mudou? Acelerou muito? Gerou mais motivação no time? O que trouxe esse contrato? Porque acho que isso é legal também, né? Não é simplesmente o contrato, mas o time, são os founders, e você vê o potencial, ainda mais quando você está assinando com o Itaú. Sim. Foi super motivador para todo mundo que estava ali. Foi aí que a gente fez a validação da plataforma, a homologação para processar Mastercard, para processar Visa. Olha que ironia, né? Em 2017, eu fui para os Estados Unidos para fazer a configuração do data center de Virgínia, que ia processar Visa. Olha. E até hoje a Pismo, com 80 e tantos milhões de contas, processando centenas de bilhões de dólares, está rodando numa infraestrutura lá em Virgínia, que eu fui lá até com a minha letra, os cabos, assim, nas etiquetas. Sensacional. Que a gente fez eu fui lá montar para fazer. Só que na época, então, era muito bacana, mas era uma outra realidade, foi um pouco antes da pandemia, né? Então, a gente tinha um escritório, tá? Aí a gente tinha... Quando a gente assinou, a gente brincava que lá atrás, quando a gente começou a pilotar com o Itaú, a gente tinha 19 pessoas na empresa. Então, eu falava, não, o squad do Itaú é maior que a Pismo, né? A gente escalou contratou acho que mais 20, até umas 40 pessoas, e todo mundo ficava no escritório, só que era founders e o time, né? Não tinha muito desenho, assim. Sim. E aí a gente assinou a Série A
em março de 20, 3 dias depois fechou tudo. Pandemia. Uau! E aí foi todo mundo remoto, e a gente contratou mais de 200 pessoas na pandemia. Durante a pandemia. Como que foi? Um caos. Um inferno completo, assim, inferno. Foi nessa época que estava acabando o dinheiro. Na verdade, estava acabando o dinheiro, a gente ainda não tinha... Porque as coisas melhoraram um pouco na Série B, que foi em novembro de 21, né? Sim. Até aí, então, era as crianças estudando em período integral online dentro de casa. Então, a minha casa virou, estava um no escritório, um na varanda, um na mesa de jantar, ou os 4, ou com aula, ou trabalhando, e a gente contratando gente, e aí foi naquela época do boom de dinheiro, de VC, né? Então, eram aquelas rodadas quando começou a aumentar as rodadas enormes de investimento, começou todo mundo a contratar remoto pagando em dólar, e a gente começou a gente resistiu muito para sair de São Paulo, que a gente achava que logo ia abrir de novo, então a gente falava, não vamos contratar muito espalhado, e viu que não dava, começou a espalhar pelo Brasil. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem um time de 460 pessoas, mais ou menos. No mundo? No mundo. No Brasil tem umas 350, 360, mas 1/3 está em São Paulo. Tá todo espalhado pelo Brasil. Legal. E foi nessa época que a gente contratou o Vishal, que foi quem começou a nossa expansão internacional. Ele estava na Austrália na época. A gente estava levando ele para Austin, que é onde ia ser o primeiro escritório fora. Legal. Aí os Estados Unidos fechou, não conseguia, não tinha visto, não dava. A gente acabou montando em Bristol, na Inglaterra. Então foi uma montanha-russa, assim, foi intenso. Mas nunca é linear, né? Quem acha que é linear se engana. A trajetória é zero linear. Falando um pouco de contratação, qual é o perfil comportamental que vocês buscam quando vocês contratam? As pessoas que você quer ter por perto? Porque o técnico está muito claro, né? Tem muito a ver com tecnologia, desenvolvedores e tal. Mas de comportamento, eu acho que é interessante falar um pouco. A gente gastou muito tempo... A gente ficou perto de 1 ano, nós 4, na sala de jantar do apartamento da Julie, com o Flipchart, desenhando essa empresa. Sem ela ter nascido ainda. Sem ela ter nascido. Legal. E a gente desenhou... É claro que ela é muito diferente da nossa experiência anterior e de outros concorrentes em muitos aspectos tecnológicos, mas a gente também discutiu e combinou o jogo em como é que a gente ia se relacionar com os clientes, como é que a gente ia tratar as pessoas no time, como é que ia ser a nossa relação. Cultura mesmo. Cultura. Então, o que a gente buscava. E foi assim, não é fácil, porque você vai aprimorando o processo de seleção, de onboarding, você tem uma questão, é muito intenso, você tem que saber muito, às vezes as pessoas que, mesmo quando estava, né, todo mundo levantando rodada de investimento, muita gente de estruturas mais tradicionais queriam trabalhar em startup, mas não tem noção da montanha-russa que é. E o quão rápido as coisas mudam para tudo, né? Então, seja de estratégia, seja de priorização, você lidar com uma engenharia que toda hora muda a prioridade, mas acho que os pontos... A gente tem uns valores desde o começo que a gente olha lá. Então, o primeiro é total trust. Então, a gente fala que dos clientes, a gente precisa ter uma relação transparente entre nós e com os clientes, então a gente fala tudo muito abertamente, a gente adora ser desafiado, nós 4, então assim, a relação que a gente tem com o time é bem boa, assim, a gente tenta reduzir fricção, o outro é minimum friction experience, o outro é challenge status quo, então assim, e state of the art technology, então são todos, então estado da arte de tecnologia, sem fricção, confiança total, e... Tem um ambiente de colaboração. Né? Mas, assim, o que a gente preza muito é aquele espírito de dono, né? Acho que toda startup precisa. Você tá ali contando, né? Você não tem recurso ilimitado. Quem tá ali tem que entrar. Então, a gente procurou sempre montar um grupo próximo e isso foi muito difícil pra gente na pandemia. Para nós 4, principalmente, porque a gente estava muito acostumado a ficar muito perto das pessoas. Sim. E foi bem um momento de maior contratação, quando vocês tiveram que ficar mais afastados. Exato. Então foi muito, muito difícil, assim. Mas como vocês mantiveram? Vocês tinham um ritual de conversas? Vocês tinham... Como que era? Com as pessoas? Com as pessoas. A gente criou... Teve um processo todo de adaptação. A gente tentou criar algumas boas práticas de trabalho remoto, de horário, mais ou menos, né? De incentivar alguns rituais de comunicação, ferramenta e reuniões. E aí, no começo, a gente fez de tudo, assim, que vocês imaginarem. De curso de mindfulness, yoga online. A gente contratou personal trainer para fazer aula pelo Zoom e foi vendo meio o que pegava, o que não pegava.
E eu acho que a gente teve uma oportunidade importante, né, de fazer que as pessoas estavam passando por muita dificuldade. Então, as mães com criança pequena, os jovens que moravam sozinhos e não estavam saindo de casa, as pessoas que estavam com familiares ou que estavam doentes. Então, a gente construiu um time bem forte de RH, com um baita apoio. Assim, a gente sempre fala que a gente construiu uma cultura focada no indivíduo. Então, a gente procurou ajudar bastante as pessoas, falou muito de saúde mental, que isso é uma coisa que eu sempre falo muito lá dentro. Tenho transtorno de ansiedade e síndrome do pânico há 1000 anos já, então eu falo isso muito abertamente para que dê também espaço para as pessoas falarem, né? Porque isso é um tabu ainda, claro, né? Tem muito estigma em torno disso. Você sempre falou ou foi durante a pandemia sobre? Eu já falava antes, desde a PISMA eu comecei a falar, mesmo legal. antes da pandemia, porque essa foi uma das coisas, para mim foi muito traumático. Eu tive uma fase de muito, muito estresse, assim, de trabalho. A Lívia, minha caçula, tinha 1 ano e meio. E eu tive embolia pulmonar. Nossa. E eu saí, deixei ela na escola, estava me sentindo mal, com dor no peito, fui para uma reunião, a médica falou, vai para o hospital. Eu falei, não, tem reunião. Entrei na reunião, peguei o carro, depois fui para o hospital e fiquei. Entrei na UTI e fiquei lá. Meu Deus. O que você sentia? Falta de ar, tudo, né? Mas como eu sempre tive ansiedade, para mim era uma falta de ar de ansiedade. Então era só aquela pressão no peito e aquela dificuldade de respirar fundo, que não era diferente das minhas crises de ansiedade. Nossa. Só que estava demorando muito para passar. Eu tinha passado a noite inteira, no dia seguinte não passava, e aí foi muito assustador. E aí eu comecei a ter... Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas aquela pessoa ansiosa que é acelerada, né? Que faz 1000 coisas. Imperativa. Não ansiosa tão medrosa, assim. Mas aí aquele dia foi um clique, assim, aí eu comecei a ter crise de pânico. Porque aí cada coisinha eu já achava que eu estava de novo. E foi uma experiência inesquecível, ficar na UTI, assim, naquele contexto. Então, e aí eu comecei a ter crise de pânico. E aí várias vezes eu acordava, eu cheguei a fazer o Marcelo me levar para o hospital de madrugada e deixar as meninas dormindo em casa sozinhas, com 3 e 1 ano de idade. E o Marcelo ligou para minha mãe, vai para minha casa, que Dani, eu tinha certeza que eu ia morrer, mas aí era uma crise de pânico. Mas é que você já tinha tido aquela experiência. Exato. Né? Só que aí você cuida disso hoje, Dani? Você consegue... Ou como identifica, né? Que não é um ou é outro. Mas isso só se conecta com a PISMA, porque eu passava a noite no pronto-socorro e no dia seguinte eu tinha que estar impecável no escritório, como se nada tivesse acontecido. E era muito difícil, porque é muito... É fisicamente cansativo ter uma crise de pânico. Você fica destruído depois. Então eu falei, o dia que eu tiver uma empresa, as pessoas vão poder falar abertamente sobre isso, porque cada vez que eu falava, em qualquer rodinha, eu tive uma crise de pânico, mais 4 já tinham tido também. Porque as pessoas não falam sobre isso, né? É tabu. Mas hoje eu sei, eu aprendi depois de muitos anos, eu tinha 35 anos, né? Então tem 11 anos já isso. Mas você cuida? Eu tomo remédio, faço terapia e eu sei, né? Eu sei quando vai acontecer agora. Então, Você já sabe seus gatilhos. Eu sei os gatilhos, eu percebo quando está acontecendo, eu tenho os recursos. Eu faço muita atividade física, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer para manter, mas quando tem uma crise eu sei que vai acontecer. Mas isso que é o bom também de compartilhar, né? De abrir sobre, porque se você muitas vezes se fechasse, você nem ia ter esse olhar de eu preciso tratar. Isso tem como eu saber quando que são os gatilhos, o que eu posso fazer, porque as outras pessoas também se espelham em você, né? E tem uma rede de apoio, porque você tá falando e obviamente fica muito claro que teu marido, ele tá ali o tempo... Sim. Né, que você precisa para poder te ajudar, e seja no pessoal, no profissional, isso é muito legal também, né? Sim. Acho que ter uma rede de apoio é fundamental para conseguir passar por isso. Fala um pouquinho agora pra gente do futuro, assim, dos planos, né? Eu acho que pela tua trajetória você deve olhar para trás e deve pensar, uau! Mas o olhar para frente, depois que você tem uma conquista como a que vocês tiveram, né, de uma empresa que depois de 7 anos virou unicórnio, e trabalhar com quem você ama, né, pessoas que você tem uma mega identificação. O que vem de motivação depois disso? Como é que você continua se motivando e projetando o futuro? Eu sempre falo isso para as pessoas e parece um pouco parecia loucura antes, agora talvez pareça mais ainda, mas eu sempre quis deixar um legado. Eu sempre quis construir alguma coisa que ficasse depois que eu não estivesse mais lá.
Então, assim, ver a Pismo hoje nos bancos onde ela está já é uma grande conquista, mas não é nada perto do que pode ser estando junto com uma empresa que está em absolutamente todas as instituições financeiras do mundo. Sim. Então, na verdade, eu estou muito ansiosa, assim, muito, porque é uma oportunidade de fazer. Eu sempre acreditei que essa plataforma ia ser a próxima geração aí do mercado financeiro, né, na camada de infraestrutura, que é onde a gente está. E eu acredito que pode ser, e agora mais ainda. Então, estou ansiosa aí para os próximos passos. E deixa eu te fazer uma pergunta antes disso, Dani, antes da aquisição, porque quando que você identifica, né? Acho que toda startup tem essa questão, será que é o momento de eu ser adquirido? Será que eu ainda tem que ser lá na frente? Como que foi esse momento de tomada de decisão? Como que foram as conversas? Não foi, a gente não estava procurando, né? Então, chegou uma proposta, uma visita. E eu me lembro, foi difícil, viu? Não foi simples. Imagino. Chegou na primeira conversa presencial. Eu lembro que a pessoa falou, putz, eu quero comprar a empresa. Eu falei, só que sinto muito, a empresa não está vendo. E aí a gente foi conversando, não, por favor, pelo menos ouve, vamos entender o que é. E foi quase que um processo de namoro, né? Foi um ano, mais de um ano de conversa, de visita, de o que pode ser, como seria. E até alinhamento dos founders, né? Porque às vezes você acha que sim, o outro que não. Exato. E por mais que vocês tenham todo esse alinhamento nesse momento também... Que foi o que aconteceu. Né? A gente briga direto. Quando eu falo, a gente é um grupo de confiança, falando, eles pensam igual, a gente pensa muito, a gente briga todo dia. Mas crítica construtiva, positiva, né? Tem um combinado que a gente fez, que a gente conseguiu cumprir, acho que até a data do signing, que eu acho que é uma coisa que é um mérito, assim, nosso, que é o seguinte, a gente falou, a gente nunca vai se separar enquanto bloco de founders quando tiver um terceiro, seja um investidor, um cliente, por mais que a gente não esteja em acordo. Então, a gente se matava. Internamente, na cozinha. Eu não queria vender, o outro queria mais ou menos, o outro queria, eu não queria, e não queria, e aí, depois de muito discutir, não é vamos vender, é vamos explorar o que é isso, porque é um processo, né? Sim. Então, aí a gente continuou, e aí, eu acho que as coisas foram... Tem uma coisa que é importante também, que é você conhecer pessoas e falar, putz, eu gostaria de trabalhar com essas pessoas, sabe? Sim, inspiração, né? Então, acho que isso foi bacana. Fundamental também para você ter topado, né? Com certeza. E qual foi o dia que vocês receberam a notícia de que é isso? A gente está sendo adquirido, $1 bilhão. Como vocês estavam onde? Estavam bebendo cerveja, estavam na cama? Eu falei que no dia loucamente. Eu falei que no dia da assinatura eu ia sair de SAMU da sala, sabe? Porque eu estava assim... Desgastados no nível. A gente não imagina, não dá para imaginar o que é a grandiosidade, né? o que é o processo. É muito cansativo, muito, 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 muito. E a gente sabia mais ou menos e foi tudo muito controlado, né? Muito sigiloso, mas foi um susto, assim. Acho que demorou para cair a ficha, sabe? Né, ainda depende de aprovação regulatória, né? Então, sim. É quase como se a ficha ainda estivesse caindo, então. Sim. E como foi para o time esse anúncio? A gente fez com bastante cuidado. Na verdade, estavam vazando já boatos antes. Então, já estava um clima um pouco tenso. As pessoas estavam preocupadas, o que seria. Acho que todo mundo entendeu. É muito... O desafio de uma empresa do nosso tamanho para fechar um contrato com instituições globais, como a gente vem fazendo, é complexo, é bastante complexo em termos de... É uma relação muito assimétrica, né? Você olha um banco americano versus uma startup brasileira. Então, você está sempre em desvantagem, né? Então, ter um suporte institucional desse peso, que a gente acredita que vai fazer a diferença. Muito legal. E agora, acho que eu e a Jaque, a gente estava conversando e conversamos um pouco no bastidor, não sobre Pismo agora, mas sobre a Dani. A Dani que
há uns anos tem se expondo bastante, né? Seja em palestra, seja em podcast, seja... Enfim, algo que não era da sua natureza. Queria que você falasse um pouco, até da pergunta da Jaque nos bastidores, como que foi? Como que é até hoje? Considerando que não era da sua natureza, né? Não é algo que você se sentia super confortável com o microfone conversando. Foi muito difícil. Eu tomei muitos tarja pretas antes de subir em palco. Muitas vezes, de verdade, assim, de não conseguir. Chegava, não dormia, não acordava, passando mal. E aí eu comecei a tentar controlar um pouco com passiflora, não funcionava, dependia do evento. Eu fiz um evento uma vez, esse foi inesquecível, foi um marco, assim, para mim, que foi o AWS Summit de 2018 ou 2019. Foi o primeiro ano que o Werner Vogels, que é o CTO da AWS, veio para o Brasil, e eles me convidaram para ser keynote speaker junto com ele. Nossa. Aquele dia, juro por Deus, eu acordei 5 horas da manhã, passando mal, assim, tipo, passando mal em níveis, assim, absurdos. Eu não conseguia, eu falei, eu não vou conseguir. E tinha ensaiado, e tinha sido um processo muito... Veio um time de marketing de Seattle, eu tinha passado o dia anterior no Transamérica. Eles mapeiam a tua posição no palco, que horas você está falando. Então, assim, eu tinha que falar cravados 8 minutos, andando num palco que era 360 graus. Tinham 12 mil pessoas assistindo. Nossa, Deus do céu. Para uma pessoa que não é... Uma pessoa que não tem esse... E tinha que andar, e eu começava a falar, e aí eles paravam e falavam, não, você não está mexendo muito o braço esquerdo, não pode ficar com o braço parado. Então eu tinha que gesticular. Então era muita informação, com muita gente olhando, e eu acordei, eu já tinha ensaiado 200 vezes, eu estava me filmando, as meninas já estavam assim, mãe, pelo amor de Deus, a Júlia, principalmente. Eu tenho que ficar assistindo, eu falei, tem, para você me falar o que tá certo. Legal. E aí eu acordei passando mal. Aquele dia, quando deu, sei lá, 7h30 da manhã, eu falei assim, vai dar tudo errado. Não, eu falei, não. Não quero. Eu falei, eu me recuso a falhar hoje. Não, esse pânico não vai ser mais forte do que eu. Que legal. Não vai ser, não vai. Para agora, acabou a brincadeira, agora é foco. Era você negociando consigo mesmo, comigo mesmo. E aí eu fui, e assim, deu tudo certo, só que na hora que eu desci do palco, então, assim, acabou, aí você descia num palco assim no meio, e entrava num camarim lá, eu achei que eu ia morrer de dor de cabeça. Minha cabeça doía tanto. Pelo esforço que você fez. Tinha teleprompter, não? De energia, não. Mas não. Eu acho melhor quando não tem, porque eu me perco lendo. Não tinha. Tinha a minha apresentação, que tinha os slides da plataforma, mas não tinha. Então foi um processo. Aí assim, eu consegui. Primeiro a primeira barreira foi conseguir falar um pouco publicamente em português. Aí começaram as apresentações em inglês. Tinha isso. Aí era pior. É mais um fator para você se preocupar. O primeiro podcast em inglês que eu gravei tem uns 2 anos, acho. Show, eu suava, assim. Sorte que na época não tinha vídeo. Né? Era só voz. Suava, assim, parecia que tinha tomado banho, era que acabou. E batia a síndrome de impostora ou isso tudo era timidez? O tempo todo. Síndrome de impostora o tempo todo. Você fica duvidando de si, né? O tempo todo. E hoje, qual que é o gatilho, né? Ou na época, foi você falar pra você mesma que enfim, o pânico de subir no palco não vai me vencer, ou você começou a perceber também coisas que pra você funcionava pra subir no palco e tá mais tranquila? Eu tava conversando isso hoje com o Ricardo. O Ricardo falou, você adora, né? Ficar subindo. Eu não adoro. Mas eu, como uma boa pessoa que tem transtorno de ansiedade e é pessimista... Você é pessimista? Não é que eu sou pessimista. Eu sempre tenho que ter plano B, plano alguma coisa. Ótimo. Então, quando as coisas começaram... Por que eu comecei a aceitar esses convites? Primeiro porque eu acreditava que eu tinha um papel... que eu tinha uma responsabilidade de estar ali também como, né, para ajudar a incluir mais mulheres nesse mercado, mas principalmente porque a gente não... Você está... escalando uma empresa, você não sabe para onde vai, até quando vai, se vai. Então, era uma maneira, na minha cabeça, naquele momento, se eu estiver me expondo e conhecendo mais pessoas, e as pessoas estiverem me vendo, se tudo der errado, talvez eu me recoloque mais rápido. Talvez eu me recoloque. Então, essa foi a motivação.
Foi daí que começou. Então, essa foi a negociação. Você precisa disso porque esse é o seu plano B. Tá. Não fala não. Então você importante. se forçava a sair da sua zona de conforto para poder se expor. Alternativa. Legal você falar disso, porque quem tá olhando, você fala de uma forma muito natural, não parece que teve que passar por todo esse aprendizado, mas quanto mais você faz, mais natural fica, né? Sim, sem dúvida. Você chegou a fazer curso de oratória? Não. E vamos falar um pouquinho para female founders, né? Que dica você daria? Acho que tem muita gente que escuta a gente, mas que está no começo da trajetória, no início da jornada. Que tipo de recomendação você dá para quem está começando agora, que vive síndrome da impostora, que vive crise de ansiedade, que vive todos esses gatilhos? Ou vou até mais além, Jaque, porque não só quem está começando, né? Mas acho que mulheres, principalmente founders no momento de Series A, Series B, aquisição, mesmo nesses momentos que você já está nesse patamar, você também sente, né? Como que é? Que dica que você dá? Tanto para o começo como... Eu acho que a dica não é muito... Tem duas coisas que eu me obriguei, eu ficava repetindo para mim mesma o tempo todo, que eu acho que foram úteis para mim. E não é que resolveu, tá? Não pense que eu ainda não penso isso de vez em quando, algumas vezes. Uma delas é o que eu comecei a aprender. Eu acho que a gente tem o hábito de olhar para as pessoas. Primeiro que, assim, fala-se muito das histórias de sucesso, né? E pouco se fala dos fracassos. Então, como quem aparece é sempre quem, de alguma forma, foi bem-sucedido, a gente tem o hábito de endeusar aquelas pessoas, né? Como se elas fossem muito fora da curva, inalcançáveis e alguma coisa que você não vai conseguir. Ao mesmo tempo que inspira, também distancia um pouco. E eu acho que eu aprendi que, no final, é tudo sobre pessoas. Tá todo mundo com algum tipo de problema, todo mundo está sofrendo, está com algum tipo de preocupação. Todo mundo, eu, você, o Jeff Bezos, o Elon Musk, todo mundo tem alguma coisa. Então, assim, ninguém é nem mais nem menos. Então, eu ficava o tempo todo, eu não sou menos do que ninguém aqui. Eu estou aqui, eu estou disposta, eu estou aberta a aprender. E a segunda coisa, para as mulheres especificamente, acho que os limites mais difíceis que a gente tem para transpor são aqueles que a gente cria na cabeça. Então, se você se conscientizar que você não é menos que ninguém que está naquela mesa e se conscientizar também que você vai enfrentar desafios e vai enfrentar situações desagradáveis, onde você vai ter que ter saia justa, fica um pouco mais fácil de transpor. A gente cria porque, no final das contas, foram impostas muitas coisas para a gente, quando a gente fala culturalmente da estrutura patriarcal que existe, né? E eu acho que para a gente é tão natural acreditar que aquilo é verdade, que é difícil de desconstruir, né? Sim. Bom, a gente já está finalizando aqui, infelizmente. Passou muito rápido. Estamos chegando no nosso horário, mas eu queria te ouvir um pouquinho em relação ao futuro. Assim, o que você enxerga que é a próxima bola da vez? Acho que você conseguiu vislumbrar uma oportunidade lá atrás, mas daqui para frente, independente de ter a ver com tecnologia ou não, imagino que tenha, né? Porque essa é a tua área. O que você enxerga que é onde as pessoas deveriam estar mirando, assim, em termos de soluções para atender problemas reais? Não necessariamente a Dani, né? Mas para as pessoas que estão ouvindo. Tem muito problema para ser resolvido. E a gente tem o hábito, é claro que tem o tempo todo tecnologia nova que vem para mudar tudo, né? Agora todo mundo só fala de Gen AI, de como é que isso vai ganhar produtividade, como é que você vai falar com os robôs, só que ainda tem inúmeras indústrias apoiadas em sistemas desenvolvidos 50, 60 anos atrás. Então, assim, o processo de transformação digital é um processo contínuo. Então, para quem está querendo montar uma empresa ou começar um negócio, é um balanço interessante você olhar para tudo que está explodindo e todo mundo está falando e como é que a inteligência artificial vai mudar a forma como a gente opera, mas também ver que tem muitas coisas antigas que precisam ser refeitas com tecnologia que já está madura aí no mercado. Então, tem muito problema a ser resolvido. Como que as pessoas adquirem esse repertório? Porque eu acho que para ti é natural enxergar esses problemas e entender onde existem oportunidades. Mas para quem não tem esse viés tão forte de tecnologia, por onde as pessoas começam? Que fontes? Como que elas vão entender o que está obsoleto? Fonte de leitura, de podcasts, enfim. Tem muita observar o seu dia a dia mesmo, né? Presta atenção olha a fatura do seu cartão de crédito até hoje. Quantos dias demora para uma compra que você fez no sábado aparecer na sua fatura? Quando você compra, aparece o nome da loja que você foi ou um nome
XYZ limitada, que você demora depois 10 dias para descobrir onde você pagou. Isso é tecnologia antiga. São as dores que você sente. As dores que a gente dia, sente todo dia e não... Na sua empresa. E não consegue resolver. Olha o seu dia a dia, com certeza vai ter um monte de problema para resolver. Maravilha, ter essa sensibilidade no olhar, exato. Né? E você tem muita gente que tem, eu leio, eu sigo isso, ou eu leio aquilo, ou eu sigo... Você tem alguma... fonte para recomendar? Pensando em repertório, fonte nesse sentido de leitura, ou não? É mais assim, o seu dia a dia também de participação em evento? Não, eu ouço muito. O meu único ponto é que, porque uma das coisas um dos objetivos que eu botei para minha vida há uns anos atrás aí, foi ficar completamente fluente em inglês, porque eu tinha que fazer reunião de board e passar por diligência, eu só ouço conteúdo em inglês. Legal. Mas eu sigo muito, eu gosto muito do Scott Galloway. Também. Sim. Fala de tecnologia, aliás, eu estava vendo um vídeo dele outro dia sensacional. Ele é incrível. Então eu gosto muito dele. Eu ouço Bloomberg Technology, e o Pivot, né, dele eu ouço várias versões. Eu gosto muito do All In, que é o de VC, que fala muito dos mercados e o que está aparecendo. E eu uso o Flipboard no iPad, né, é uma ferramenta onde você escolhe os tópicos que te interessam, ele filtra por assunto de interesse e aparecem lá os artigos de blog, as entrevistas para você ler. Legal. Era... Pode falar. Tem um a mais. Eu falei que eu vou finalizar e eu não consigo finalizar. Eu vi um podcast, você estava falando que quando você começou na Pismo, que você não estava tendo renda, né? Vocês estavam ali só investindo. Sua mãe falou, não, quando que você vai se empregar de novo? Porque você está desempregada, né? Porque eu acho que ela atrelava o não ter dinheiro ao desemprego. Sim. Hoje, depois dessa conquista, o que seus pais falam para ti? Assim? A mesma coisa. No dia que eu contei para minha mãe, que eu falei, mãe, eu acho que a gente vai vender a Pismo. Ela falou, vender a Pismo? Agora que tá dando certo. Agora que tá engrenando? Você vai fazer o quê, Daniela? Com 40 e poucos anos de idade, vai viver o quê? Sensacional. Você vai arrumar emprego aonde? Quem vai te dar emprego agora? Eu falei, então, mãe... Deixa eu te contar bem. Eu vou ficar mais um tempinho lá. Muito bom. Na pergunta que eu ia fazer, quando você estava contando que você lê, etc., você falou que precisava ficar fluente em inglês, né? Que muita gente também tá nesse processo. Até fez curso, mas não teve a oportunidade de fazer uma universidade fora ou de ser fluente sem o sotaque. Enfim, Sim. Queria saber como que foi, o que você fez? Além de ouvir, você fez aula particular, deu certo? Você fez? Faço ainda. Faz todos os dias? Como que é a frequência? No começo eu fazia bastante, cheguei a fazer 3, 4 vezes por semana. Hoje eu já faço uma vez só, até porque eu tenho time fora, meus repórteres estão todos fora, então eu passo o dia falando em inglês. Mas ouvir é muito importante, né? Por isso que eu posso ouvir um monte de podcast, ler. Se manter atualizada muito sempre, legal, né? Mas isso é muito legal, né, de ser falado, porque a gente sempre olha... A maioria, né? Não vou falar a gente sempre olha, mas a maioria dos founders, fez universidade fora, fez isso, fez aquilo. E quanta gente, né, precisa fazer e que você consegue, né? De que forma que você consegue também não se limitar e falar, eu tenho que chegar aqui, eu preciso fazer isso para, né? Com certeza. Isso é muito legal. Você vai acreditando em você cada vez mais, eu com acho. Certeza. Com certeza. Não necessariamente linear, né? Exato. Às vezes você vai duvidando muito de você também, mas parabéns pela tua trajetória. Parabéns. Obrigada. Foi incrível te receber aqui. Obrigada por ter topado o convite. Orgulho. Obrigada, eu que agradeço. De tudo que você criou, da pessoa que você é. Obrigada. Muito legal. Gente. E ansiosa pelo futuro, né? É isso, parabéns. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.